Eu chego na empresa, vou falar com o presidente do 12º andar, dentro da fábrica. O guarda me pede o documento. Eu dou o documento, ele me dá um papelzinho e diz assim: o senhor pega a assinatura do homem na saída. Eu vou, falo com o homem no 12º andar, quando saio, o guarda fala, o papelzinho. Eu falei, ih, rapaz, esqueci o papelzinho. Deixa. Ele falou, não tem jeito, não, só tem que voltar lá. Eu falei, mas quebre meu galho, eu tô ocupado, eu tô com pressa. Ele falou, não, o senhor tem que voltar, não tem assinatura, tem que voltar. Eu falei, mas o homem está no 10º, tem que voltar. Eu voltei até a portaria do prédio, como bom brasileiro, eu olho pro vigio, o vigio olhando pro lado de lá. Eu mesmo faço assinatura, como aquele deputado Sérgio Maia, né? Faço assinatura do presidente da empresa, assim, um rabisco qualquer, volto pro vigio e falo, meu senhor, eu encontrei com o homem ali na portaria, ele assinou para mim, ele falou, pois não, então pode sair. Eu falei, me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura? Ele falou, como que eu vou conhecer? São 1.200 pessoas no prédio. E outra coisa, ninguém assina o rabisco que eles fazem aqui, ó. Né? Que foi o mesmo que eu vi. Eu falei, o senhor podia me informar se o carro que eu tô saindo do estacionamento é o mesmo que eu entrei, ou se eu tô furtando algum carro? Ele falou, são 300 carros no pátio, não tenho a mínima ideia qual é o carro do senhor. Eu falei, o senhor tá controlando o quê? Ele falou, assinatura, tem, sai, não tem, não sai.